Olá, boa noite, bem-vindos aí a mais um vídeo da meditação aí da Santa Palavra de Deus. Esperamos aí que você esteja bem e que cada um de vocês que vai estar recebendo esse vídeo seja grandemente abençoado. Amém? Vamos aí já estar lendo o texto que nós vamos estar meditando hoje, que se encontra aí em João 3. Eu quero ler com vocês aí apenas 2 versículos, o 14 e o 15. São versículos aí que Jesus disse a Nicodemos naquela conversa que ele teve com ele à noite, que vai dizer assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Observe aí que Jesus ele faz um paralelo entre um modo como Moisés, há muitos séculos atrás no deserto, ele levantou uma serpente, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. E por quê? É para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vamos junto comigo hoje aí estar conhecendo a história da serpente de bronze? Já convido você aí, volta comigo aí um pouco a palavra de Deus. Lá no 4º livro da Bíblia, o livro de Números, lá no capítulo 21, eu irei ler aí do versículo 4 até o versos 9. Acompanha comigo. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Édom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Este texto que nós acabamos de ler se encontra aqui no livro de Números. Vai relatar para nós a história do povo de Israel. É importante nós entendermos que Deus ele havia feito uma promessa de que um dia ele resgataria o seu povo da escravidão do Egito e levaria o seu povo para a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera. Era uma promessa que Deus fez ao seu povo. E um dia o povo de Deus ali escravo no Egito, eles clamam por libertação. E Deus envia um libertador, ele envia Moisés ao Egito. E você já deve ter ouvido falar das 10 pragas. E Deus envia 10 pragas. Ele liberta o seu povo. Ele abre o mar para que o povo pudesse passar a pé enxuto. E o povo é levado pelo deserto, é conduzido ao deserto. E Deus está preparando o seu povo para adentrar a terra prometida. A Bíblia vem nos relatar que Deus ele cuidava de uma maneira tão especial do seu povo, que ele guiava o povo de Israel com uma coluna de fogo à noite e durante o dia uma nuvem, para que eles pudessem sempre caminhar na direção de Deus, para que o povo pudesse se alimentar. Chovia do céu um maná todos os dias. O povo comia o pão que descia do céu. E para que eles pudessem saciar a sua sede, diz a palavra que a água ela jorrava da rocha. E essa rocha, a palavra diz, era o próprio Cristo. A palavra de Deus chega a nos dizer que as roupas dos israelitas não chegavam a se envelhecer no corpo. E que o Senhor era o remédio deles.
Olha o cuidado de Deus. Então nós chegamos aqui neste texto que nós acabamos de ler, em Números 21. E é importante nós entendermos que o povo está muito próximo de tomar posse da terra prometida, posse da promessa que Deus havia prometido a eles. E se nós observarmos aí no primeiro versículo, no versículo 4, nós vamos ver que o povo se tornou impaciente, porque eles começaram a achar que o caminho que Deus estava conduzindo eles era um caminho muito difícil. Então eles começam a falar contra Deus e eles começam a falar contra Moisés e eles chegam a dizer que eles tinham fastio, que eles tinham nojo deste maná que Deus enviava para que eles pudessem se alimentar. E Deus, na sua justiça, e Deus é um Deus que se ira contra o pecado. A palavra nos relata que Deus envia para o meio do povo, Ele mandou para o meio do povo serpentes abrasadoras. E essas serpentes iam picando o povo. E diz o texto que muitos do povo de Israel vieram a óbito. Eles morreram. Mas alguns ali que iam tomando consciência da gravidade da situação e do seu pecado, eles vão até Moisés e eles dizem a Moisés: Moisés, pecamos contra o Senhor, pecamos contra ti. Ore a Deus que tire as serpentes de nós. Então a palavra vai falar que Moisés ele ora ao Senhor e Deus agora vai colocar um modo pelo qual ele curaria os israelitas. Então ele diz para Moisés: Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma serpente de bronze, você vai fazer uma serpente e você vai colocar essa serpente no haste. E essa serpente será levantada. E será que todo aquele que a mirar, que olhar para essa serpente, ficará curado. O verso 9 diz que assim Moisés fez. E a palavra de Deus nos relata que todo israelita que foi mordido, que olhava para aquela serpente, era curado, porque Deus é fiel. O que eu e você podemos aprender dessa história, para podermos compreender de maneira clara qual é a maneira que Cristo deve ser levantado? A primeira coisa que eu e você precisamos saber é que assim como o povo de Israel, eu e você, nós também pecamos contra o Senhor. Nós pecamos contra os nossos líderes, nós pecamos contra o nosso próximo. E nós muitas vezes pecamos contra a provisão de Deus. Muitas vezes nós pecamos contra as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela diz para nós que um dia Deus fez o primeiro homem, Adão, do pó da terra. E também fez Eva da costela de Adão. E ele colocou Adão e Eva num jardim para que eles pudessem cultivar a terra. E Deus deu para eles todo o fruto do jardim, eles podiam se alimentar. Mas apenas de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse: nele não comereis, porque no dia em que dele comerdes, preste bastante atenção, Deus emitiu uma lei, ele disse: certamente morrerás. E a palavra de Deus diz que Eva comeu do fruto, enganada pela serpente. A serpente que colocou dúvidas na cabeça de Eva, e Eva foi enganada. Ela sentiu o desejo de conhecer o bem e o mal. Ela toma do fruto, ela come do fruto, e assim posteriormente ela dá ao seu marido Adão, que come. E se Deus emitiu uma lei que certamente eles morreriam, então o homem morreu. Eu e você, nós somos descendentes de Eva e Adão. Por quê? Porque diz a Bíblia que através daquele casal, Deus povoou toda a terra. Romanos 5,12 diz para mim e para você que por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão. E pelo pecado reinou a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A primeira coisa que eu quero aprender aqui com você, Israel, é que assim como eles, nós também somos pecadores. Nós também quebramos a lei de Deus todos os dias. Por isso, nós também, assim como eles, estamos debaixo de maldição. A segunda coisa que eu quero aqui deixar para nós
é que Deus, ele não é um Deus alienado que está sentado no trono e que ele não se preocupa com a maneira como nós vivemos a nossa vida. Quando o povo de Israel pecou contra Deus, esse texto que nós leu vai relatar para nós que Deus mandou serpentes abrasadoras para exercer juízo e para derramar a sua ira sobre o povo que havia pecado contra ele. Eu quero dizer para você que Deus, ele é um Deus justo. Ele é um Deus que se ira contra o pecado. O salmista vai dizer que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Nós precisamos de ter isso na nossa mente. Deus não é um Deus que não pune o pecado. Deus não é um Deus que nos ama tanto a ponto de deixar nós viver a nossa vida conforme queremos e bem entendermos. Mas Ele é um Deus que se ira e que pune o pecado com justiça. A terceira coisa que eu quero dizer para vocês é que Israel, quando percebe a besteira que eles fizeram, eles recorrem a Moisés e eles dizem: Moisés, ore a Deus para que eles tirem a serpente de nós. Assim como Israel, nós também precisamos de reconhecer que nós temos pecados contra Deus, que nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus, que assim como eles foram desobedientes a Deus, nós também somos desobedientes a Deus. E aqui nós chegamos no ponto aonde é o ponto culminante da nossa reflexão. Jesus disse em João 3, 14 e 15: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Qual foi o modo que Moisés levantou a serpente no deserto? Quando o povo estava ali em desespero, as serpentes picando o povo, e muitos do povo morrendo, e o povo estava afligido e sofrendo. Quem sabe não houvesse cura para o veneno dessa serpente. Então Deus vai colocar um modo, e tem que ser do modo que ele colocou. Ele disse: Moisés, faze uma serpente abrasadora, coloque numa haste e levante essa serpente, e será que todo que olhar para essa serpente ficará curado. E Deus mostra a sua fidelidade. O texto relata para nós, no versos 9: fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Observa que o que o povo de Israel tinha que fazer era somente olhar para a serpente. A fé deveria estar no coração do povo. E eles teriam de crer que aquilo que Deus falou, ele era fiel para cumprir. E Moisés foi obediente à palavra de Deus, ele levantou a serpente. E quem olhava para a serpente era simplesmente curado pelo ato de olhar para ela, confiando na fidelidade de Deus. Deste modo, Jesus disse: importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Jesus falou sobre todo que nele crê tenha a vida eterna, o crer aqui não tem nada a ver com acreditar na existência de Deus. O crer aqui vai muito além de acreditar que Deus existe. Eu quero ler um texto com você que está em Gálatas, capítulo 3 e versos 13, que vai dizer para nós, quando Cristo foi levantado, como a serpente foi levantada. Cristo foi levantado pelo desígnio de Deus, que já havia pré-ordenado isso anteriormente. E isso foi executado pelas mãos de homens pecadores, pelas mãos de iníquos que rejeitaram o Criador. E Cristo, assim como em semelhança da serpente, ele foi crucificado numa cruz e ele foi erguido. E assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo que olhar para ele e para que todo que crê nele tenha a vida eterna. Vou ler com você o texto de Gálatas 13,
3,13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Observe que o versículo diz que Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou da nossa desobediência a Deus. Ele nos resgatou daquele dia em que Deus disse para Adão e Eva: certamente morrerás. E aquela morte que veio sobre todos os homens e que reina sobre os homens, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por quê? Porque ele viveu plenamente e 100% a lei de Deus. Ele jamais pecou, por isso ele nos resgatou da maldição da lei quando ele foi erguido naquela cruz. Em segundo lugar, diz que Cristo, ele se fez maldição por nós. Cristo fez a si mesmo maldição por mim e por você. Quando ele foi erguido, ele se tornou maldição por mim e por você, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Eu quero dizer para você que quando nós olhamos para Cristo hoje, e nós olhamos entendendo que ele nos resgatou da maldição da lei, que tudo aquilo que Deus pediu para nós fazer, nós não conseguimos fazer. E tudo aquilo que Deus disse para nós não fazer, e nós fazemos. E essa nossa ingratidão e a nossa rebeldia contra Deus, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E ele fez na cruz a si próprio maldição por nós. Para quê? Para que nós pudéssemos ter a vida eterna através do sacrifício dele. Deus pegou toda a sua ira, todo o seu juízo, e ele despejou sobre Cristo ali na cruz. Ele castigou o filho dele, para que hoje ele pudesse dizer para mim e para você: o meu filho tem que ser levantado, para que todo que olhar para ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe você. Que ele te dê a compreensão dessas palavras, que você possa compreender o quão longe Deus foi para salvar um pobre pecador como eu e você. Eu termino dizendo que para nós a salvação é gratuita. Ela custa para nós olhar para Cristo e enxergar que ele foi o nosso resgate e que ele se fez maldição por nós. Mas para Deus o Pai custou tudo, porque ele deu tudo que ele tinha. Reflita nessas palavras. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém.